Olá, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 138. Nós vamos então dar início à nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no Salmo de número 138. Diz assim, meus irmãos, a Santíssima Palavra do Senhor. Salmo 138. Eu te louvarei de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas os soberbos conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me toca. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados. Nós te pedimos, Pai. Nós queremos te cultuar, Senhor. Mais uma vez, os irmãos, cada um de nós nas nossas casas, nós rogamos a bênção, rogamos que o Senhor nos prepare o coração de cada irmão reunido com a sua família, aqueles que moram sozinhos também, Senhor, para te adorar, para ouvir, meu Deus, a tua palavra, cantar os salmos, os hinos, com o coração sincero, abrir o seu coração para ouvir a tua voz, aprender mais de ti. Senhor, nos abençoe, Senhor, seja conosco, Pai, nos dê graça também para orarmos e guardarmos todo esse dia para Ti. E abençoa não só nós da congregação, mas toda a Tua igreja, meu Deus, aonde já estiverem as igrejas se reunindo pelo mundo, mas também aonde estiverem em casas, nas famílias, que o Senhor seja com os irmãos, com as igrejas. Pai, o Teu nome seja louvado e nós sejamos grandemente edificados em nome de Jesus. Faz isso, Pai, manifesta a Tua glória em Cristo. Assim oramos e assim agradecemos. Amém. E amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos cantar, meus irmãos, aleluia, salvação e glória. Louvemos ao Senhor.
Vamos, meus irmãos, agradecer ao Senhor nosso Deus. Obrigado, Senhor, por mais um domingo que o Senhor está nos dando. Ainda, Senhor, que não possamos nos reunir. Isso é tristeza para nós, mas nós sabemos que ainda assim é um privilégio maravilhoso podermos reunir a nossa família e ter contato através da internet, Senhor. E cada irmão na sua casa, é um privilégio podermos, Senhor, te adorar. E nós queremos agradecer por isso, Senhor, pelas misericórdias desses dias, por essas oportunidades desses cultos, meu Deus, que o Senhor está nos dando nas nossas casas, e pelas orientações pela internet, Senhor, por esse meio que o Senhor está nos dando. E muito obrigado pela semana, obrigado pelos livramentos, obrigado pelas bênçãos sobre os irmãos, obrigado também porque tivemos notícias tristes, mas o Senhor tem consolado, tem fortalecido os teus servos que têm passado lutas. Muito obrigado porque até aqui tem nos ajudado. Mas hoje nós estamos, Senhor, mais uma vez lembrando de que o Senhor morreu por nossos pecados, nos amou eternamente, nos deu o seu Espírito, ressuscitou dentre os mortos, subiu ao Pai, é o nosso mediador e em breve voltará. E hoje, Senhor, nós estamos exatamente por essa obra e graça do Espírito peregrinando, Senhor, e queremos honrar cada vez mais o teu santo nome. Ó Senhor, muito obrigado por todas as misericórdias, por todos os cuidados, por todas as bênçãos, acima de tudo porque tens te revelado a nós e nós possamos te conhecer cada vez mais, Senhor, e te amar e bendizer o teu santo nome, os teus gloriosos atributos expressados em nossas vidas, exaltar ao Senhor, viver em honra e glória ao teu nome como sal e luz nesse mundo. Muito obrigado por todas as bondades, por todas as misericórdias, por tudo, Senhor. Te amamos e desejamos te servir cada dia mais em Cristo Jesus nosso Senhor. Assim nós oramos e assim nós agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos cantar, irmãos, a tua palavra escondi. Louvemos ao Senhor. Irmãos, eu convido os meus irmãos a nós fazermos a leitura bíblica nesse momento, né? De 1 Samuel, no capítulo 8. Nós vamos então fazer a leitura da Sagrada Escritura. 1 Samuel, capítulo 8. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre a terra. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu filho, do seu segundo, Abia. Foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andavam pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel:
Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. A mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros, e como os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus cavalos, dos seus carros. E os porá por chefes de 1000, chefes sobre 50, e para que lavrem a sua lavoura e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos dos seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um à sua cidade. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, com a leitura da sua santíssima palavra. Vamos cantar ao Senhor, Bendito o Cordeiro do cantor cristão, 3, 2, 3, louvemos ao Senhor. Seja
Amém, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios, capítulo 16, versículo 32, e depois, logo em seguida, no capítulo 19, versículo 11, para a nossa reflexão desta manhã. Provérbios, capítulo 16, versículo 32, e depois 19, 11. 16, 32. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Provérbios 16, 32. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade, não é? E vamos ler também o 19, 11. 19, 11. Diz assim a palavra do Senhor: a prudência do homem faz reter a sua ira, e a glória sua o passar por cima da transgressão. Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir que Deus nos abençoe. Ó Senhor, seja conosco a sua misericórdia, a sua graça, e pedimos perdão dos nossos pecados e pedimos que o Senhor nos dirija nesse momento para nós podermos meditar, Senhor, na tua palavra, entender a tua escritura, Senhor, e aplica ao nosso coração para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento, em nome de Jesus. Nós oramos assim e nós agradecemos, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos ler novamente, irmãos. No capítulo 16, verso 32, a palavra de Deus diz: melhor o que tarda em irar-se do que o poderoso, que controla o seu ânimo, do que aquele que toma uma cidade, né? E no 19, 11, a prudência do homem faz reter a sua ira, e a glória sua passar por cima da transgressão, né? É interessante, é bastante interessante a palavra de Deus aqui. Ela dá o valor que ela dá a paciência, a calma, a mansidão e o, digamos assim, o perigo que ela mostra, que é a ira, a raiva, né? Aquilo que nós podemos chamar também quando a pessoa explode de raiva, quando a pessoa tem aquela reação descontrolada, né? Com palavras e às vezes até mesmo com violência física, né? Então nós percebemos aqui, irmãos, como a palavra de Deus dá o valor importantíssimo à calma, à paciência, à mansidão. E o valor aqui é mostrado, irmãos, em primeiro lugar, no capítulo 16, no versículo 32, que vale mais do que as coisas desta vida, do que as glórias desta vida, né? Do que as honras desta vida. No versículo 32 diz: melhor o que tarda em irar-se do que o poderoso, o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade, não é? Ou seja, a mansidão, a paciência é melhor do que o controlar o ânimo, é melhor do que tomar uma cidade, é melhor do que ser poderoso, do que ser um homem valente, do que ser um homem guerreiro. A palavra de Deus coloca aqui, irmãos, a questão dos valores, não é? A questão do que vale mais, do que é mais importante realmente. E coloca aqui o controlar a própria raiva, o ser manso, em vez de ser descontrolado, de ser irado, é melhor do que você ser um homem muito poderoso, do que ter as glórias desse mundo, do que conquistar uma cidade, do que ser, enfim, alguém poderoso que domine sobre os outros, né? Essas questões, irmãos, mostram, esse aspecto aqui mostra, irmãos, como a palavra de Deus, como o Senhor, Ele avalia de uma maneira diferente, de uma forma distinta do que normalmente as pessoas avaliam a questão dos valores, né? Então, normalmente, o que é importante para as pessoas que não conhecem a Deus, que não entendem a mensagem do Evangelho, é você ter poder, você ser um guerreiro, você alcançar realmente cidades ou coisas dessa vida, ou colocando mais no contexto assim de cidade mesmo, né? É você alcançar riquezas, você alcançar fama, você alcançar coisas que venham
elevar você sobre os outros, tornar você mais poderoso que outras pessoas e sobre outras pessoas. Isso aí é muito valorizado no mundo, é muito, irmãos, tido como realmente algo digno de busca. As pessoas muitas vezes vivem para isso e buscam para isso. No entanto, a palavra de Deus diz assim: é melhor ser manso, é melhor controlar o próprio ânimo, controlar a própria raiva, é melhor a pessoa ter um autocontrole da sua raiva, da sua ira, e ser uma pessoa, enfim, mansa, que procura tratar bem os outros, que procura ter paciência com os outros. A mesma coisa, ou semelhante a isso, meus irmãos, vai ser dito no capítulo 19, no versículo 11, quando diz assim: a prudência do homem faz reter a sua ira, e a glória sua o passar por cima da transgressão. Observe que isso então é glorioso, é verdadeira glória. Geralmente o que se entende por glória não é exatamente o caso lá do capítulo 16, do versículo 32, quando diz: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso que controla o seu ânimo, do que aquele que toma uma cidade. É melhor então a glória, muitas vezes, para as pessoas, a honra, muitas vezes, para as pessoas, exatamente esse homem poderoso, né? Esse homem valentão, ou esse homem que toma a cidade, ou colocando num contexto mais assim social das cidades, assim, do que acontece nas cidades, aquele homem que consegue, como eu disse há pouquinho, riqueza, fama, essas coisas. Então isso aí é considerado realmente a glória para as pessoas. No entanto, a Bíblia fala aqui claramente que no versículo 11, a prudência do homem faz reter a sua ira, e a glória sua o passar por cima da transgressão, irmãos. Isso mostra, meus irmãos, como nós precisamos, em primeiro lugar, observar essa distinção que as Escrituras elas fazem das coisas, vamos dizer assim, das virtudes e dos valores, né? E que nós precisamos compreender exatamente essa distinção. Um homem não cristão, ele pensa de uma maneira, ele vê de uma determinada maneira, ele observa as coisas de uma determinada maneira, e a classificação que ele vai dando aos valores é de acordo com a maneira que ele vê. Ele valoriza, na verdade, as potências, as riquezas que tem a ver com este mundo, com esta vida. Porque você observe que o homem poderoso, ele é um homem poderoso com relação a esta vida, com relação a esta existência, com relação ao seu andar aqui nesse mundo, aqui e agora, e não a eternidade. O homem que conquista uma cidade também é um homem que ele está vivendo para esse mundo, para conquistar as cidades daqui, dessa terra, deste mundo. Então observe que a mentalidade mundana, digamos assim, ela é uma mentalidade que ela considera valores como realmente algo valioso, aquilo que diz respeito a esta vida, aquilo que diz respeito a este momento da nossa existência, mas pouco ou praticamente nada e nada valoriza, ou pouco valoriza, ou em nada valoriza aquilo que vem depois, aquilo que realmente é eterno. Já, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos faz exatamente, irmãos, praticar o inverso, ou entender as coisas de maneira inversa. Ela faz com que você perceba, entenda, compreenda que, na verdade, o que vale são valores espirituais, são valores eternos, são valores que dizem respeito, meus irmãos, a uma vida eterna, que não somente estão ligados a essas coisas daqui, mas que estão ligados a valores que estão relacionados à eternidade, que não perecerão, que não se desgastarão, mas que estão ligados realmente à eternidade. É bem interessante nós observarmos isso. E qual é a fonte, irmãos, exatamente dessa diferença entre aquilo que o incrédulo entende, o ímpio entende, e aquilo que o cristão entende? O que faz com que eles diferenciem, né? Se diferenciem no seu pensamento e nas suas conclusões sobre o que realmente é de valor? Ora,
A palavra de Deus mostra claramente aqui que esses princípios todos, e aí nós vamos lembrar do primeiro, né? Do primeiro Provérbios que nós estudamos, nessa série de estudos, estou chamando essa série de Caminho da Sabedoria. Nos domingos nós estamos relembrando esses estudos, mas durante a semana nós estamos estudando alguns provérbios. O primeiro provérbio é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que na verdade é o tema, né, de todo o livro de Provérbios. É ali, meus irmãos, na sabedoria de Deus, que se principia no temor do Senhor, que nós passamos realmente a ter a compreensão da verdade, da realidade, e a ver o mundo de uma maneira diferente, e os valores, e dar valor às coisas de uma maneira diferente do mundo. O cristão, o temente a Deus, aquele que anda para o Senhor, ele vê então esses valores, ele percebe esses valores diferenciados, porque ele tem a sabedoria de Deus, porque ele tem a palavra de Deus. Aliás, isso é dito até explicitamente, não é? Não diretamente relacionado à questão dos valores, mas indiretamente também, no versículo 11 do capítulo 19, diz: a prudência do homem faz reter a sua ira, e a glória sua passar por cima da transgressão. Ou seja, é a prudência que faz com que ele retenha a sua ira. Isso também está relacionado à questão da glória, né? Ele vê, ele observa que por prudência, porque ele é prudente, ele é temente, ele tem a sabedoria de Deus, ele tem o conhecimento de Deus, que o que vale realmente meus irmãos, o passar por cima da transgressão, é não dar evasão à sua ira, não dar evasão à sua vingança, e não brigar, e não ferir o próximo, mas exatamente perdoar, exatamente passar por cima, exatamente ter mais paciência, controlar mais o seu ânimo. Então ele percebe que isso é realmente valioso por causa da prudência, por causa da palavra de Deus, não é? Por causa do que ele tem aprendido com o Senhor na sua sabedoria. Irmãos, isso aí é o que vem do céu, realmente, né? É a sabedoria que vem do céu. Aliás, eu gostaria até que nós, por exemplo, lembrei agora, nós pudéssemos ler também aqui, por favor, abra sua Bíblia comigo, em Tiago, no capítulo 3, quando a palavra de Deus diz assim, Tiago capítulo 3, ele diz assim, no versículo 13, observe, irmãos, diz Tiago capítulo 3, versículo 13: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então observe, irmãos, como isso é precioso. É aquilo que eu falei ainda há pouco, os valores eternos, os valores que vêm do alto, os valores que vêm do céu. Isso vem do céu, isso vem da glória. Isso é mais importante que conquistar uma cidade. É mais importante que ser um homem poderoso, valentão. Essas coisas são daqui. Essas coisas são desse mundo. Essas coisas são passageiras. Essas coisas estão manchadas pela idolatria, porque que as valoriza como ídolos. Um homem poderoso que se orgulha, mas o homem realmente que tem um valor de algo do céu, de algo que vem de Deus, que vem da glória, que vem do reino eterno, é aquele que é manso, aquele que é tratável, como a palavra de Deus diz em Tiago. Essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que vem da glória. Por isso, irmãos, isso vale muito, muito, muito mais. Irmãos amados, nós estamos vivendo dias em que estas coisas, elas estão bastante postas assim diante de nós, bastante claras diante de nós, que é o fato de que isso aqui é passageiro. As coisas que as pessoas dão valor, elas não são realmente valiosas. Eu estava conversando com minhas irmãs esses dias, né? Como de repente, meus irmãos, tudo fechou. Aquilo que as pessoas amam tiveram que deixar de fazer. Shoppings fecharam, lojas fecharam, os planos mudaram. E pior, não é?
Muitas pessoas morreram, milhares de pessoas morreram, vidas interrompidas assim rapidamente. Vejam, irmãos, vejam como as coisas desta vida, as coisas daqui deste mundo, elas são passageiras, elas não têm a marca realmente do valioso. Mas o homem que não tem a sabedoria de Deus, ele valoriza essas coisas, ele valoriza o homem valentão, ele valoriza aquele que conquista a cidade, mas dá pouco valor, não é, ao homem que domina o seu caráter, que domina a sua raiva, que não é briguento, que não é alterado, que é manso, dá pouco valor. As pessoas não acham isso muito importante, não tem grande valor, mas isso vem do céu, isso vem da glória, isso produz todo o fruto de justiça, de benefício. Eu procurei explicar para os irmãos, vejam só que coisa interessante também, é que um homem, por exemplo, poderoso, e eu falei disso na semana, se ele for um homem descontrolado, ele pode se tornar, por exemplo, um ditador, um déspota, um homem perverso, como foi Hitler, como foi outros líderes da humanidade perversos. Então, aquele tipo de pessoa que tem poder, domina, invade cidades, domina, mas é mau, é perverso, destrói. A sabedoria de Deus não, é pura, é pacífica, vem do alto, não destrói, mas edifica. Meus irmãos, como isso é valioso. Eu queria deixar para os irmãos, nesta manhã do dia do Senhor, essa mensagem, irmãos queridos, esse incentivo, né? Vamos buscar os valores, de fato, aqueles que o Senhor tem nos ensinado, aqueles que a palavra de Deus tem descortinado para nós, apresentado para nós. Vamos buscá-los. Vamos, sim, buscar as coisas dessa vida, né? Temos que trabalhar, temos que construir nossas casas, temos que casar, ter filhos, tudo isso faz parte, é muito bom, importante, mas essas coisas, elas têm que estar subordinadas à busca principal. Qual é a busca principal? Mateus, Sermão da Montanha, Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, as virtudes espirituais, o nosso próprio Senhor, amá-lo, viver para Ele, viver para a sua honra, viver para a sua glória, viver expressando os seus atributos, as suas virtudes gloriosas, no nosso viver, no nosso trato com as pessoas, amando as pessoas. Vamos fazer isso, meus irmãos. E eu queria lhes dizer o seguinte, irmãos queridos, que isso nós só encontramos com a sabedoria, como eu disse ainda há pouquinho. Por isso, nós necessitamos continuamente ler as nossas Bíblias. Hoje é o dia do Senhor, hoje é um dia que, como podemos dizer, né, os antigos chamavam de a feira da alma, o dia do nosso banquete espiritual. Nós recebemos a palavra do Senhor, nós antevemos o céu, antevemos a glória vindoura. O dia do Senhor é a antessala, não é, do céu. Então, meus irmãos, o dia do Senhor é o banquete, a palavra, a verdade. Vamos aproveitá-lo bem, vamos ouvir essas pregações. Não estamos podendo reunir ainda, mas guarde esse dia, pegue um livro para ler, ouça pregações pela internet, acompanhe os cultos, que a cada domingo eu estou procurando publicar aqui os links no grupo da congregação e assim por diante. Façam isso, meus irmãos. Procurem, todos os dias leiam as suas Bíblias. Vocês que estão tendo mais oportunidade de ficar em casa, aproveitando para ler as suas Bíblias, aproveitando para conversar questões espirituais, coisas eternas com seus familiares, com a sua família. Vamos, meus irmãos amados, buscar ao Senhor nosso Deus, buscá-lo, amá-lo, descobrir as verdadeiras virtudes, a verdadeira glória, essa vida gloriosa. Essa é a honra do cristão, porque isso glorifica a Deus, porque isso faz os homens conhecerem a Deus na vida dele e glorificarem ao Pai que está nos céus. Vamos fazer isso, meus irmãos. Vamos levar esta mansidão, esta palavra, esta verdade. Nós vivemos tempos difíceis, irmãos. A pandemia por si só, ela é um momento difícil. Tragédia está acontecendo em volta de nós, muita morte. Isso causa ansiedade, causa raiva, isso causa dificuldade. Nós estamos vendo também questões econômicas, preocupações econômicas e assim por diante. Nós estamos vendo também a crise política, a briga na política, muita raiva, muitas expressões, né, de raiva na política brasileira.
E os cristãos, irmãos, eles têm que ser como aquele, sabe, aquela ilha cheia de frutos, cercada assim por todos os lados, por todo esse tipo de coisa, mas aquela ilha cheia de glória, cheia de frutos, cheia de árvores frutíferas, de flores, de beleza, de glória que vem do Senhor, para que as pessoas possam ver que nós somos diferentes, que nós temos uma glória verdadeira, não essa sabedoria do mundo que é rasteira, que é perversa, que é maligna, que é má, que quer destruir o outro, mas, meus irmãos, uma sabedoria que vem de Deus, que é pura, que é pacífica, que é cheia de bons frutos. Que eu e você, nós possamos expressar isso, buscando a palavra, orando muito, olhando para a cruz de Jesus, porque é de Cristo que vem todos os nossos recursos, procurando então expressar neste mundo difícil a verdadeira glória que vem do Senhor, e que Cristo Jesus seja honrado e glorificado no nosso viver. Que assim seja, meus irmãos. Deus lhes abençoe. Vamos crescer então cada vez mais nesses valores espirituais e expressá-los, em glorificar o nome de Deus e fazer bem, consequentemente, a todos os nossos próximos em Jesus. Amém e amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E em nome de Jesus, nos guarde, Senhor. Nos guarde de nos desviarmos para os valores mundanos, para não termos um discernimento verdadeiro. Nós possamos, Senhor, crescer na sabedoria, crescer no discernimento dos verdadeiros valores que são do Senhor, buscá-los, expressá-los, para a glória do Teu nome, Senhor, fazendo bem aos nossos próximos. Que assim seja em nome de Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos ensinado em Jesus Cristo. Assim oramos e assim agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe vocês, meus irmãos. O Senhor seja louvado, o Senhor seja glorificado. Nós vamos agora, meus irmãos, cantar mais um louvor e daqui a pouco nós damos alguns avisos e fazemos as orações finais. Vamos cantar, não é? A Tua palavra escondi. Cantemos ao Senhor. Amém, meus irmãos. Apenas avisando, né? Como sempre nós temos feito, meus irmãos, vocês que tiverem pedidos de oração, coloquem no grupo. Nós estaremos então orando por todos vocês, pedindo a misericórdia, um irmão orando pelo outro, né? E não esqueçam de orar pelos pedidos, os pedidos que os irmãos já têm feito, né? Então não esqueçam, irmãos, temos aí no grupo. Se vocês precisarem, dê uma olhadinha lá nos pedidos que já foram feitos. Graças a Deus também o Senhor, né, já tem respondido orações e temos aí ficado muito felizes com as bênçãos que o Senhor tem derramado, misericórdias. Mas há irmãos que precisamos continuar orando e não esqueçam, irmãos, desses pedidos, dessas orações, né? E vamos orar para que o Senhor livre-nos dessa pandemia, livre a humanidade dessa pandemia e logo, logo nós possamos voltar à normalidade. Deus console as famílias, os perdidos queridos, dê força, graça aos médicos, aos cientistas. Aqueles pedidos que eu já também coloquei aqui no grupo, sejamos sempre fazendo, meus irmãos. E hoje às 18 horas nós vamos ter o nosso segundo culto
é o culto da noite. Eu estarei publicando também um link. Lembrando também aos irmãos que, incentivando-os muito, não deixem de assistir às reflexões em Provérbios de terça a quinta, terça, quarta e quinta-feira. E sexta-feira sempre nós estamos respondendo uma pergunta importante, também numa breve reflexão. Semana passada, irmãos, não pudemos fazer, não tivemos os diálogos pastorais, né? Mas essa semana nós vamos ter, se Deus quiser, e também, então, incentivo os irmãos, sexta-feira, 21 horas, diálogos pastorais, e vamos tratar sobre família, né? Família durante a pandemia, um assunto importantíssimo. Vamos conversar sobre esse assunto. Eu e mais alguns amigos, bons amigos, pastores queridos, vamos estar falando sobre esse assunto. Vamos então encerrar nosso culto, agradecendo ao Senhor, entregando nossas vidas em suas mãos. Oremos ao Senhor. Senhor, abençoa os teus servos, lembra-te daqueles, Senhor, nós rogamos, que estão passando lutas, estende a sua mão misericordiosa para abençoá-los. Dá força a eles e às suas famílias e usa isso para o bem deles, para a tua glória. Senhor, nos livra, nos guarda nessa pandemia, nós e os nossos amados. Abençoa aqueles que estiverem doentes entre os nossos queridos. Em nome de Jesus, dá graça, Senhor. Abençoa a humanidade, livra-nos desse vírus, Senhor. Derrama a tua bondade, Senhor. E por essas dores e tristezas, traz, meu Deus, quebrantamento, arrependimento. Tem misericórdia da humanidade. Senhor, estenda as mãos para abençoar os médicos, dá força a eles, os cientistas, que eles possam ter graça, meu Deus, para descobrir o remédio, descobrir a cura. Abençoa todos em nome de Jesus. E seja, Senhor, com a nossa nação, especialmente, dando graças às autoridades, livrando-nos, Senhor, deste vírus, que essa doença comece, meu Deus, a diminuir o seu poder maléfico entre nós, e venham tempos de refrigério, Senhor. Aviva a tua obra, abençoa a nossa congregação amada, fortaleça cada irmão, nenhum irmão desanime, mas persevere. Abençoe todas as igrejas amigas, o teu povo em toda a terra, fortaleça, aviva a tua obra. Abençoa, Senhor, nosso Deus, o nosso país, dando, meu Deus, direção às autoridades nesses dias difíceis. Abençoa, meu Deus, nós pedimos a todos nós, que o teu nome tão santo, Senhor, tão glorioso, seja cada vez mais glorificado em nossas vidas, que as nossas famílias sejam também, meu Deus, fortalecidas, santificadas, guardadas, restauradas. Abençoa, Senhor, os novos casais, as novas famílias que estão se formando na nossa igreja, nas outras igrejas, seja conosco em nome de Jesus. E muito obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado e mais uma manhã nos abençoar-te, e que nos conceda a graça para agora termos uma continuidade do dia do Senhor em piedade, em honra e glória ao teu santo nome. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor cada vez mais em nossas vidas, hoje e para sempre em Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, consolação do Espírito seja com todos os meus irmãos hoje e sempre, até a noite, às 18 horas, das 18 horas, se Deus assim nos permitir. Deus seja louvado nas nossas vidas em Jesus. Até logo, irmãos.